Bom dia a todos. Mais uma alegria estar aqui hoje. E falar de Jesus é sempre muito bom. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho de Maria de Madalena, ou Maria de Magdala, ou simplesmente Maria. O motivo que nos leva a falar de Maria é bem simples. Jesus é o nosso guia e modelo, disso nós não temos dúvida. E o seu evangelho é o roteiro mais seguro para alcançarmos a vida plena. Mas então, por que falar de Maria de Magdala? Porque dentro do Evangelho há inúmeras personagens que tiveram contato com essa mensagem de Jesus e ao ir de encontro a Jesus, essas pessoas se transformaram. Por vezes, quando as dificuldades aparecem na nossa vida, nós pensamos, como que Jesus agiria nessa situação? E logo vem o desânimo e a gente pensa, mas Jesus era perfeito, para Jesus era fácil. Realmente, nós ainda não alcançamos essa perfeição, mas há sim como fazê-lo. E Maria vem mostrar para nós que sim, que é possível seguir Jesus. Jesus, ele não só conviveu com as pessoas do seu tempo, Jesus acolhia a todo mundo. E todas aquelas pessoas que viviam de forma equivocada foram convidadas a Jesus a olhar para dentro de si e buscar dentro delas mesmas formas de se transformar, formas de seguir aquela mensagem de amor e de renovação. E um desses grandes exemplos de transformação, porque Jesus, ele não precisa de seguidores. Jesus precisa de transformados, pessoas que se convertem à sua imagem de amor e redenção. No livro A Gênese de Moisés, no primeiro capítulo, nós vamos ter a criação do mundo. E lá no sexto dia é quando Deus cria o homem e a mulher. Deus os cria simples. Desculpa, isso é da doutrina espírita. Deus cria o homem e a mulher igualmente, para que eles possam habitar o mundo em fraternidade. Porém, quando a gente chega no segundo capítulo da Bíblia, o que nós vamos perceber é que Deus cria o homem e da costela do homem ele tira e cria a mulher. Já mostrando aqui pra gente que a sociedade da época, quando criou a história bíblica, era uma sociedade machista. E a mulher já era colocada como uma forma de submissão ao homem. Alguma interpretação que fazem muito ao pé da letra, diz que quando Deus criou o homem da argila, Deus soprou nas narinas do homem. E por isso ele teve vida. Como Deus não soprou nas narinas da mulher, eles acreditavam, então, que ela não tinha alma, e por isso ela não era digna de respeito. Alguns dizem que, quando da criação do homem e da mulher, a gente já percebe quanto Deus foi sábio, porque dizem que se ele tivesse criado primeiro a mulher, talvez ele não teria criado o homem. Mas nós sabemos que isso não é bem verdade, que o espírito não tem sexo. Nós reencarnacionistas sabemos que a cada reencarnação nós habitamos um corpo diferente, o que não afeta. E assim se deu. No Antigo Testamento, salvo algumas exceções como Esther, Ruth e Judite, que foram mulheres fortes, que tiveram uma presença significativa no Antigo Testamento, a mulher, no geral, ela não tinha muita voz. Para ficar ruim, tinha que melhorar muito a situação da mulher. Elas eram extremamente discriminadas. Elas não tinham nome. Elas eram ditas como a mulher de alguém ou a filha de fulano. Elas eram propriedade do pai e depois do casamento passavam a ser propriedade do marido. A filha, quando nascia uma filha na família, para o pai era um motivo de grande descontentamento, porque eles viam a mulher sempre como uma possibilidade de envergonhar a família. Era bem assim. A mulher não tinha autonomia e ela não era nem contada como os habitantes da terra.
Quando a gente vê o relato de que Moisés, no Êxodo, atravessou o deserto com 600 mil homens, não é porque os homens faziam parte de um exército e eles eram ali colocados em um grupo à parte, não. É porque as mulheres não contavam mesmo. A mulher vivia uma situação desprezível. Se elas fossem estéreis, elas eram renegadas e expulsas. A mulher era marginalizada pelo simples fato de ser mulher. As mulheres tinham a obrigação de cuidar da casa, lavar os pés e as mãos dos homens. Nós vamos falar disso um pouco mais adiante. Se a mulher fosse pega em adultério, ela era condenada à morte, mas não o marido. Esse poderia ter quantas mulheres ele quisesse e elas deveriam conviver entre si. Fora de casa, elas só poderiam andar com o rosto coberto, elas não podiam falar com ninguém que não fosse da sua família. E se elas assim o fizessem, elas eram renegadas e não tinham direito a nada. Aliás, a lei protegia muito pouco a mulher. A filha, quando nascia, ela não era considerada uma herdeira. Ela era considerada um patrimônio, porque o pai poderia vendê-la. Se o pai fosse fazer um inventário, por exemplo, de tudo o que ele possuía, ele pensaria, eu tenho 12 ovelhas, uma casa, 20 quilos de trigo, 3 mulheres e um cavalo. Era mais ou menos assim que a mulher contava na sociedade. Assim, a mulher pertencia ao homem, ao seu senhor, e ela era obrigada a plantar, colher, moer o trigo, preparava os alimentos, ela tecia, cuidava da família e educava os filhos, mas ela não recebia nenhuma forma de remuneração por isso. As mulheres também não tinham obrigação religiosa. Os homens tinham que rezar 3 vezes ao dia. As mulheres não tinham essa obrigação. Elas tinham um lugar para elas reservado no templo, mas este lugar era atrás dos homens. O culto só se iniciava se houvessem no mínimo 10 homens no templo. Podiam haver 100 mulheres. O culto não se iniciava. Se não aparecessem os 10 homens, o culto era cancelado. Quando a mulher estava no seu período menstrual, ela também sofria a discriminação fisiológica. Ela era considerada impura e ela não podia tocar em ninguém. Quando ela dava à luz a um filho homem, ela era considerada impura por 40 dias. Se fosse uma mulher, 80 dias. Elas não participavam nem mesmo das refeições, porque elas não eram consideradas confiáveis, dignas de confiança. Se uma mulher tivesse um marido e por qualquer razão esse marido a deixasse e ela arrumasse outro marido, ela era considerada como uma prostituta. Não pelo fato de que ela se vendia sexualmente, mas simplesmente pelo fato de que ela teve 2 maridos. Ou seja, mesmo que a mulher seguisse todas as regras, fosse submissa, lavasse, cozesse tudo, ainda assim ela era só uma mulher e ela não era digna do respeito. Alguns homens ainda rezavam, obrigada, Senhor, porque não me fizeste mulher. Mostrando mesmo que a discriminação era muito forte. A mulher era vista mesmo como um ser muito inferior. Mas Jesus, o nosso mestre do amor e da sensibilidade, não poderia concordar com isso. Então, quando Jesus vem à Terra, ele vai trazer principalmente para isso, novas perspectivas. A nova experiência de reino que Jesus inaugura é uma experiência de reino que resgata as pessoas, que recupera, restituindo a cada um a sua integridade e a sua capacidade de fazer parte na sociedade. Jesus, então, não discriminava, mas ele também não era conveniente com o erro. Jesus convida ao olhar para dentro. Jesus convida à transformação. E a visão que ele tinha da mulher era uma visão de igualdade, aquela mesma da criação do 6º dia, em que ambos trabalhariam numa sociedade de forma igual, nem mais nem menos, mas iguais. Jesus então vem para despertar a potencialidade da mulher. E quando ele ensina a todos, mostrando que o amor de Deus é para todo mundo.
ele então vai promovendo, acolhendo os desprezados e todos os excluídos pela religião, pelo governo, pela sociedade em si. Jesus promove essa integração dos renegados à sociedade. E Maria Madalena era uma mulher que vivia não longe de uma vila principesca, entregues a prazeres em companhia dos romanos patrícios, e tomara-se de profunda admiração pelos ensinamentos do Messias. Maria de Magdala era uma cortesã de luxo, uma mulher que decidira emancipar-se de todos os preconceitos da sua época. Ela era muito bela, muito jovem, e ela decidiu ir contra tudo isso que nós acabamos de falar. Ela não aceitou ser uma mulher como uma mulher do seu tempo. E Maria de Magdala, então, naquele tempo, se o marido abandonasse a mulher e ela tivesse outro marido, ela era considerada uma prostituta. Imagine, então, Maria de Magdala, que decidira por si só viver uma vida de prazeres, em companhia de muitos homens. Os seus conterrâneos, os judeus que conviviam, eles esperavam que ela sofresse a lapidação em praça pública, porque este era o castigo para mulheres que decidiam viver como ela. Talvez a gente acredite que não, pelo fato de Maria ser muito bem conviver com os patrícios romanos, porque os judeus na época, eles viviam sobre o domínio dos romanos. Então, talvez por isso, eles não conseguiram castigar Maria de Madalena como rezava a lei. Mas Maria detentia todos os privilégios que uma mulher judia daquela época jamais poderia alcançar. Mas ainda assim, as riquezas, o luxo, já não mais encontravam espaço no seu coração. Depois que Maria ouvir aquelas palavras de Jesus, aquele convite a uma vida nova, aquela mensagem de esperança, Maria já não mais encontrava prazer na sua vida. Ela vinha amando, mas nada daquele amor saciava a sua sede de amar. Ela queria muito conhecer o novo profeta. As suas mensagens a sensibilizava de forma muito profunda. Maria queria ir ao encontro de Jesus, mas ela hesitava. A razão dizia que sim, que fosse procurar o mestre. A razão dizia que não, procurar o mestre, ela, uma mulher pecadora, mas a sua consciência, a sua sensibilidade pedia que sim, que ela fosse. Além do mais, Jesus tratava com tanta generosidade todos aqueles de vida equivocada, assim como ela. Ela jamais vira o mestre tratar de forma rude ou grosseira qualquer uma das pessoas que o acompanhava. Então, ela se fortalece e vai ao encontro de Jesus, que estava na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum. Maria tinha agora um desejo novo dentro dela. Não mais o desejo das viciações, o desejo de se redimir. Ela desejava trabalhar com Jesus, amar como Jesus, conhecer aqueles sentimentos sublimes que ela ouvira de Jesus. Enquanto então ela chega até a casa de Simão, Jesus a olha como se ele já esperasse por ela. Aquele carinho, aquela generosidade, Maria se prostra aos pés de Jesus e diz para ele: tenho ouvido as suas mensagens e queria muito ser das suas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Maria se sentia tão culpada, tão ciente dos seus equívocos, que ela não se sentia digna de fazer parte. E Jesus então diz para ela: aonde haveria o amor de Deus se todos nós estivéssemos condenados ao pecado eterno? Claro que há espaço, desde que há o arrependimento e a vontade sincera de se redimir. E Jesus usa uma imagem muito bonita. Ele diz que as esperanças de Deus são como flores em ruínas. Nós somos as ruínas, mas as esperanças de Deus em nós são como as nossas flores. Tanto essa esperança em Deus em nós
porque nós sabemos que tudo que há de negativo em nós é passageiro. Como Jesus mesmo disse, nós não estamos condenados ao erro eterno. Nós não estamos condenados ao pecado eterno. Cada um de nós tem no seu interior virtudes sublimes. Virtudes essas que precisam ser exploradas, encontradas e postas em prática. A cada reencarnação, nós sofremos um processo de depuração e tudo que há de negativo em nós vai ficando para trás. Assim, cada vida que vivemos nos torna espíritos mais puros. Jesus diz que, às vezes, as facilidades do mundo viciam os nossos processos de redenção. E a gente começa a entrar pela porta larga, a porta das satisfações, a porta da materialidade. E que, na verdade, o processo de redenção se dá pela porta estreita, a porta que requer o esforço e o sacrifício próprio. Jesus, então, diz para Maria que sim, que ela poderia ser uma mãe, mas ela diz, mas como, mestre? Desgraçada de mim, como que serei mãe? E Jesus diz para ela que, para Deus, não há diferença entre as mães de próprio sangue e as mães de coração. E a partir daquele momento, Maria então decide se tornar a mãe e humanidade de todas as filhas do sofrimento, de todos os filhos renegados pela sociedade. E ela promete-se a acolher cada um. E a partir daquele instante, Maria renuncia a todos os prazeres, a todos os privilégios, e ela inicia a sua vida de sacrifício. A esse convite de Jesus, Maria sente-se amparada por uma energia que ela não conhecia. Maria exultava de alegria, pois ela finalmente tinha encontrado o sentido de sua vida. Maria havia amado com um amor sensual até a sua vida. E Jesus, a conversar com ela, e ao Maria ir de encontro a Jesus, o que Jesus diz para ela? Que a energia do amor era a mesma. Aquele amor que Maria vinha amando até então, bastava ser redirecionado, levando Maria do amor sensual ao amor espiritual, mostrando que Jesus conhece cada um de nós. Jesus está conosco desde o princípio. Por isso, ao irmos de encontro a Jesus, nós vamos encontrar em nós as nossas energias que precisam ser redirecionadas. Porque Jesus olha para Madalena, nós olhamos para Madalena e nós vemos a cortesã de luxo, a pecadora. Jesus vê a sua potencialidade, a mãe em humanidade de todos os sofrimentos. Redirecionando essas energias, fica aqui para nós também o convite de Jesus, o redirecionar das nossas energias. A mesma energia que usamos para criticar um trabalho é a mesma energia que poderíamos usar para motivar, para trazer novas ideias. A mesma energia que colocamos ao falar mal de uma pessoa é a mesma energia da palavra que consola. Há que fazer educar o olhar. Porque quando a gente conversa com uma pessoa, 5 minutos de conversa com uma pessoa, a gente consegue listar ali uma infinidade de defeitos. 15 minutos de conversa, a gente tem 3 teorias do que aquela pessoa fez na reencarnação passada, lógico, de mal, e por que ela está passando por isso agora, e uma teoria da conspiração. Então, é esse o convite de Jesus, educar o olhar. Olhar para o positivo, porque o negativo passa. Se seu filho hoje é agitado, se o seu marido é impaciente, se a sua esposa é muito ansiosa, isso passa. Tudo que é negativo passa. Só o que é positivo, só a virtude sublime é eterno. Maria aceitou esse convite. Maria olhou para dentro de si e ela viu que sim, que ela era capaz de amar da forma que Jesus sabia. Ela ciente de suas limitações e de seus equívocos, mas
certa, porque a generosidade de Jesus a comovia. Há 2000 anos também, Jesus tem nos convidado a fazer esse movimento de olhar para dentro. Mas como fazê-lo? Não há milagre, gente. Realmente, reforma íntima. Ao final de cada dia, pararmos, analisarmos as nossas atitudes, pensamentos e sentimentos. Diariamente, eu acompanho pela Rádio Espírita Atlanta um programa chamado Estudo Psicológico de Joanas de Ângeles. São 2 psicólogos e eles vão, porque é um pouco complicado a psicologia de Joana, então eles explicam ali, muito interessante. E certa vez eles falavam sobre a sombra, que todos nós temos em nós uma parte que é sombra. Toda vez que a gente escuta falar em sombra, logo a gente já pensa, é negativo, nem vou lá. E eles nos dizem que não é bem assim. Que na nossa sombra há uma parte negativa e uma parte positiva. A nossa sombra funciona mais ou menos como aquele quartinho de bagunça que a gente tem na nossa casa. Tudo que você não sabe o que fazer, você põe lá naquele quartinho. Mas chega uma hora que o quarto se enche. Chega uma hora que a gente está pesado. A gente está cansado, a gente já não consegue mais. E é a hora, então, de fazer essa limpeza. Quando você vai até aquele quartinho, lá você encontra muita coisa que realmente você já não precisa mais. Que é hora de jogar fora. Por exemplo, as nossas mágoas, os nossos rancores. Mas há também muita coisa boa lá dentro. Há muita coisa que dá para ser reutilizada. O otimismo, por exemplo. Por vezes, somos muito otimistas. Mas com o estresse do dia a dia, a gente reclama daqui, desanima de lá. E o seu otimismo, você acaba jogando ele para trás. Então, é esse o convite que Jesus fala. De ir buscar a fundo os seus elementos positivos, porque nós os temos sim. E a física explica que só existe, uma realidade só existe quando você a observa. Se nós ficarmos somente observando os nossos defeitos, que nós somos conhecedores, que são muitos, nós só enxergaremos os defeitos. É importante fazer essa volta, porque quanto mais nós nos conhecermos, mais será fácil nos transformarmos, mas dá que ter que ir a fundo. E palestra de mineiro que se preze tem que ter um caso, né? Conta-se que 2 amigos pescadores, lógico, pescavam todos os dias em um rio. Certo dia, passaram 2 crianças se afogando. Desceram 2 crianças rio abaixo se afogando. Eles pularam no rio imediatamente, se esforçaram como puderam e salvaram as 2 crianças. No dia seguinte, a mesma coisa. 4 crianças passavam se afogando pelo rio. Eles pularam no rio, se esforçaram, salvaram 2 crianças, mas 2 crianças se afogaram. No dia seguinte, novamente, 6 crianças. Eles salvaram 2 e 4 se afogaram. Certo dia, porém, passaram 16 crianças no rio se afogando. Eles pularam no rio e estavam tentando salvar as crianças, quando de repente um dos amigos se levantou e foi saindo do rio. O outro que ficou disse, mas agora, quando eu mais preciso de você, você vai me abandonar agora? Ele disse, não, eu não estou te abandonando. Eu estou indo descobrir quem está jogando as crianças no rio. E assim também é como a gente. Não adianta a gente salvar a nossa superficialidade. É preciso ir a fundo. Por vezes nos irritamos, por vezes nos ofendemos. Fazemos um esforço enorme de nos acalmar e de perdoar aquela pessoa. Mas vem outra pessoa, uma nova situação e repetimos o processo. Então, se fizermos esse movimento de encontro e irmos a fundo, descobrir a causa da nossa irritação, a causa por que nos ofendemos, não mais nos irritaremos, não mais nos ofenderemos. A receita de Jesus para isso é muito simples. Sacrifício e amor. Porque só amando, só nos sacrificando, nós alcançaremos a porta estreita. Jesus diz que a jornada é difícil, a porta é estreita, mas a fé remove obstáculos. E que para fazer esse movimento não há que temer, basta crer somente. Maria acreditou e ela fez essa transformação. E o ponto
culminante da vida de Maria, que foi quando Jesus estava em Cafarnaum e ele então inaugura uma viagem para Naim. Essa passagem está em Lucas 7, 36, 50. E, como eu disse no começo, a mensagem, a perspectiva de reino que Jesus trouxe para a sociedade, ela incomodava muito os religiosos da época, porque Jesus amava os pobres, os oprimidos, os renegados. E Jesus incomodava muito os religiosos da época. Então, um certo homem chamado Simão, o fariseu, decide armar uma armadilha para Jesus, para que assim eles pudessem ter provas que incriminassem Jesus e eles pudessem prender Jesus. Então, Simão, o fariseu, convida Jesus a ceiar na sua casa. Naquela época, o pessoal não tinha muita distração. Então, qualquer jantar, assim, se tornava um evento. E as casas ficavam com as portas, as janelas abertas e os habitantes podiam vir e ficar ali vendo o que estava acontecendo. Então, Simão, um homem que se achava bastante inteligente, pensou, bom, vou armar a armadilha para Jesus aqui e vou ter muitas testemunhas no final. Bem pouco sabia Simão. Pois bem, Jesus então aceita o convite e vai até a casa de Simão ceiar. Mas naquele tempo, quando você chegava à casa de alguém, havia uma série de regras sociais, regra de etiqueta, que as pessoas deveriam cumprir. A primeira delas era o beijo. Quando a pessoa chegava na sua casa, ela era recebida como um beijo, para mostrar que ela era bem-vinda. Se fosse uma pessoa do mesmo nível que você, esse beijo era no rosto. Se a pessoa fosse uma autoridade, um profeta, um religioso de ordem hereditária mais do que você, esse beijo era na mão. Em seguida, eram oferecida água para os pés e para as mãos. As pessoas naquele tempo andavam de sandálias e as estradas, elas não eram de asfalto, as estradas eram de terra. E as pessoas, ao sentar-se para comer, elas não sentavam em mesas. Eram como se fossem uns divãs, as mesas eram baixas, as pessoas se sentavam, dobravam os joelhos e as pessoas comiam com a mão. Então, oferecer água para a pessoa era mais do que um gesto de uma cortesia, era uma necessidade, porque a pessoa estava suja, ela precisava se higienizar. E o terceiro era o óleo, derramava-se um pouco de óleo na cabeça da pessoa, mostrando que sim, que ela era muito bem-vinda. Porém, quando Jesus chega à casa do Simão, nada disso é feito. É mais ou menos assim. Uma pessoa chega na nossa casa e a gente fala, olá, bom dia, boa tarde. Esse era o beijo. Vamos entrar, você aceita alguma coisa para beber? A pessoa diz, sim, obrigada, toma, você senta. Esse era equivalente como a água para as mãos e para os pés. Você então convida a pessoa, senta ao sofá e começa ali a conversar com a pessoa, mostrando que você tem tempo para recebê-la, que você está disposto a falar com ela. Esse representava o óleo na cabeça. Imaginem se vocês chegando em uma casa e nada disso é feito. Você abre a porta, a pessoa não fala nada, não te convida a entrar, fica olhando no relógio o tempo todo, você sente o quê? Não sou bem-vindo aqui. Foi mais ou menos essa a situação que se passou. Mas Jesus, espírito puro, né? Não reclama, não se irrita, finesse. Fica ali. De repente, entra uma mulher, aos prantos, prostra-se aos pés de Jesus, lava os seus pés com as suas lágrimas, enxuga-o com seus cabelos e derrama um vidro de unguento. Unguento era um óleo caríssimo que as mulheres usavam para se perfumar e para se limpar. E ela então derrama aquele óleo ali aos pés de Jesus. O fariseu olhou e pensou, se você fosse profeta, Nazareno, saberia que essa mulher que te toca é uma pecadora. Porque para os costumes daquela época, uma pessoa impura não poderia tocar uma pessoa pura.
E Jesus se dizia um profeta. Como então que ele permitia que uma pecadora o tocasse? Jesus então diz para Simão: Simão, posso te dizer uma coisa? Simão, claro, diz-me, mestre. Mostrando que sim, que Simão reconhecia que Jesus era alguém superior a ele. E ainda assim, ele não dera o beijo na mão de Jesus. E então Jesus conta para eles a parábola dos 2 devedores. Um homem tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e o outro 50 denários. Cada denário era o equivalente a 1 dia de trabalho. Então, um homem devia 500 dias de trabalho e o outro 50 dias de trabalho. Não tendo nenhum dos dois como quitar essa dívida, o Senhor agraciou a ambos. Disse que nenhum deles precisaria mais pagar a dívida. Qual deles se alegrou mais? E Simão responde: aquele a quem mais se devia. E Jesus então diz para ele: assim também, Simão, como essa mulher. Eu entrei na tua casa e tu não me deste o beijo, não me ofereceste água, nem ungiste com o óleo. Esta mulher, desde que entrou, não para de beijar-me os pés. Lava-me com suas lágrimas e unge os meus pés com unguento. Essa mulher muito amou, porque ela muito foi perdoada. Mostrando aqui a alegria de Maria de Madalena. Porque ela era uma mulher que vivia da culpa, do desprezo. Esse ato de Maria derramar todo o seu óleo nos pés de Jesus, fica muito claro que ela está dizendo: aqui termina a vida velha e aqui começa uma nova história. Esse óleo era muito significativo. Jesus então diz para ela: vá, mulher, a tua fé te salvou. Sempre mostrando para nós que o primeiro movimento somos nós, que é a nossa fé que nos transforma, a nossa fé que nos cura. Todos então ficaram ali extasiados. Quem era aquele profeta que, além de tudo, perdoava pecados? E Maria então segue a sua vida e torna-se discípula direta de Jesus. No capítulo seguinte, nós vamos ver o relato de que Jesus era visto por vezes caminhando com várias mulheres que, de uma certa forma, sustentavam as viagens e possibilitavam que Jesus continuasse trazendo a sua mensagem do reino. Aqui é muito importante a gente reconhecer o quanto é grandioso para nós termos a psicografia de Chico Xavier, porque em todos os relatos bíblicos eles não identificam essa mulher. Ela é dita como uma mulher pecadora, uma mulher famosa na cidade. Mas no livro Boa Nova, do Humberto de Campos, ele afirma para nós que essa mulher era sim Maria de Magdala. E muitos dos estudos bíblicos, eles nos afirmam que a alegria dessa mulher foi tanta que talvez ela já tivesse ouvido Jesus falar, que talvez ela já tivesse sim ouvido as pregações, mas nós sabemos que ela sim ouvira, mas ela teve ainda um contato direto com Jesus. Isso muito engrandece a nossa interpretação e entendimento dos textos. Maria então segue Jesus fiel até o instante derradeiro de sua morte, a crucificação e a morte. Quando todos os discípulos abandonaram Jesus, Maria estava lá, fiel até o último momento. Jesus é crucificado e o seu corpo é levado à tumba. E ao terceiro dia, como nos diz a Bíblia, Jesus então ressuscita. E Maria lá estava para cuidar do corpo quando Jesus aparece para Maria. Numa página belíssima do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel nos faz a seguinte reflexão: por que Jesus apareceu para Maria de Magdala? Por que ele não apareceu para a mãe dele, para os apóstolos, logo para Maria? E Emmanuel então nos diz que nenhuma personagem do Evangelho fez um movimento de violência tão grande contra si mesmo. Certa vez ouvi o Divaldo comentando que Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, mas Estevão era puro.
Paulo também, um grande equivocado, mas Paulo já era um apaixonado por Moisés. Mas Maria não. Maria vivia das viciações mais inferiores. Ela renegou-se a si mesma. E por isso Jesus aparece para ela como um presente de todo o esforço que ela havia feito. E lógico também como uma dose a mais de esperança, mostrando para ela que o fim não existe, que a morte nada mais é do que uma transição, dando a ela uma esperança, porque a vida dela ainda ia ser muito difícil. Maria ainda tinha um longo caminho a percorrer. E quando Maria sai de Jerusalém e volta para Cafarnaum, daquela perseguição aos cristãos que estava havendo, os discípulos estavam então se dividindo em 2 a 2, e cada um seguindo para continuar divulgando a boa nova. Maria então implora aos 2 últimos que permitissem que ela fossem com eles, mas eles não permitem, porque eles tinham o preconceito, eles achavam que talvez a qualquer momento ela pudesse ter as suas recaídas e os envergonhariam. Maria se entristece, fica só, mas lembra-se de Jesus e se resigna. E ela então continua vivendo sozinha, humilde, resistindo às tentações, porque várias vezes ela foi tentada a voltar à vida que ela levava, mas ela diz que não. Maria então trabalha para viver, vive às vezes da caridade e se torna uma mulher de fé, confiante. Ela era alegre nos sofrimentos e fiel a Deus nos instantes mais escabrosos que podemos imaginar. Ela sentia então que agora ela trilhava pelo caminho estreito, que agora ela seguia aquele caminho que Jesus a mostrara. E Maria estava em Dalmanuta quando certa vez aparece ali um grupo de leprosos. E naquela época os leprosos eles eram rechaçados, eles viviam longe da sociedade. E eles vêm em busca de Jesus. E Maria então vai ao encontro deles e diz: não, mas o nosso mestre, ele foi morto, e relata ali as dolorosas experiências de Jesus do Calvário. Mas Maria, ao contar para eles do reino que Jesus propunha, da mudança interior, da esperança, da fraternidade, de um lugar em que haveria lugar para todos, porque não há renegados para Jesus, ela percebe que o olhar, o semblante daqueles leprosos se modificou. E quando eles são expulsos da cidade, Maria então, que se via só, Jesus havia partido, ninguém aceitara a sua companhia. Ela então vai viver com os leprosos no Vale dos Leprosos. E todos os dias, então, Maria sentava-se e contava, lembrando-se das histórias de Jesus, e ela sentia que os leprosos eram consolados e eles viviam ali naquela fraternidade. Não muito tempo depois, Maria percebe que sua pele começa a esbranquiçar e ela vê que ela também havia se contagiado com a lepra, porque era muito contagioso. Mas ela se alegra e vê que ali realmente era o seu último passo para a sua redenção. E percebendo já que ela estava ao fim de sua vida, ela decide fazer uma viagem para se reencontrar com grandes amigos, Maria, João. E ao chegar lá, ela, depois de noites e noites de muita dor, muito sofrimento, Maria desencarna. E ao desencarnar, ela se vê na praia de Cafarnaum, aquela brisa, e Jesus, mais belo como nunca, a vem receber. Jesus então diz para Maria: vem, Maria, você muito amou, você passou pela porta estreita, seja bem-vinda. E
mostrando para nós que, sim, todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos as portas largas, mas há a porta estreita que leva ao nosso Mestre Jesus. Deixando claro para a gente também que, às vezes, os olhos do mundo não veem os nossos sacrifícios, os olhos do mundo não veem os esforços que nós fazemos. Desculpa. Mas há um Mestre de amor, de sensibilidade, que nos olha e cuida de cada um de nós. Que possamos também, assim como Maria foi ao encontro de Jesus e se reencontrou, que possamos nós também ir ao encontro de Jesus para nos reencontrarmos. Ele nos aguarda, Ele nos ama. É possível seguir os passos de Jesus? Sim. É possível amar como Jesus amava? Sim. Como Ele disse para Maria, nada temas, é preciso crer somente. E para finalizar, então, eu trouxe uma música que vai resumir para a gente essa lição de amor, sacrifício e esperança. Desejo de coração muito sucesso para nós nessa jornada de reencontro e autoencontro. E que o Mestre seja sempre a luz que guia os nossos passos. Muito obrigada. Boa tarde.